Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Unido pela Palavra, esse momento que nós temos aqui de estudar um pouco a Palavra de Deus e tentar compreender um pouco a mensagem que Deus tem para todos nós. E é neste momento que eu gostaria de convidar-vos a todos, né, para que nós pudéssemos entoar o hino Eu Achei. Eu achei, sim, eu achei uma fonte em que me satisfiz quando aceitei a Jesus, meu Rei. Foi meu dia mais feliz. Recebi, sim, eu recebi plenitude de vida em Jesus, que me trouxe a luz que provém da cruz. Seu amor então senti. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente, com Jesus em meu coração. Seu perdão Ele trouxe a mim, esperança em Jesus eu ganhei. Desde que busquei, desde que encontrei esse amor que não tem fim. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente, com Jesus em meu coração. Quero sim a Jesus amar, pois seu sangue por mim derramou. Ao seu lado estou, para o céu eu vou. Quero a vida lhe entregar. Depois desse belo hino, que mostra realmente esse momento maravilhoso de encontro com Deus, vamos parar e ter um momento especial com nosso Deus em oração. Oremos. Senhor Deus e Pai maravilhoso, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez e faz por nós. E neste momento estamos aqui e queremos realmente que o Senhor venha e esteja aqui com todos nós, ó Pai. Que realmente o Senhor nos guie para que essa meditação possa realmente trazer aquilo realmente que nós precisamos em nossa vida neste momento. Agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, neste momento eu gostaria que nós pudéssemos refletir um pouco sobre uma mensagem que eu creio que muitas pessoas têm refletido. Não só eu, porque eu refleti muito sobre isso e tenho refletido continuamente, mas muitas pessoas dentro e fora da igreja acabam por pensar muito nisso, que é uma questão que eu gostaria que pudéssemos abrir primeiramente a Bíblia, para nós podermos entender realmente qual é ela. E para que nós possamos realmente entender, vamos abrir o livro de Mateus, versículo 28, nesse caso, Mateus 8, e o versículo 23. E aqui diz... Sim. Ok. Sim, 28 nesse caso. 28, aqui diz: Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos,
vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, sendo entre os sepulcros, a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, estava passando lá longe deles uma grande manada de porcos, então os demônios lhe rogaram: se nos expeles, manda-nos para aquela manada de porcos. Então Jesus ordenou: ide, e eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou no despenhadeiro abaixo, por dentro do mar, nas águas pereceram. Então, este versículo, essa passagem aqui, nós vemos claramente que, na sequência, nas passagens anteriores, Jesus havia feito um montão de milagres, e aqui vemos uma sequência de milagres que Jesus vai fazendo ao longo dessa sua trajetória. E depois de chegar na terra dos Gadarenos, ele se encontra com alguém que estava endemoniado. E de tal ponto endemoniado que, em outras passagens que falam sobre o mesmo assunto, nós vemos que haviam centenas de demônios em apenas um homem. E aquele homem estava de tal forma maltratado e num estado tão triste, que Jesus, assim que olhou, ele quis logo livrar aquele homem de todos aqueles demônios. Mas o que eu gostaria que nós pudéssemos refletir aqui não é a vida em si, o milagre em si de Jesus, mas sim a fala daqueles demônios. E eu gosto muitas vezes de pensar que aqui é basicamente o único momento que nós vemos que supostamente, atenção, a palavra supostamente, demônios acabaram por pregar o evangelho. Mas por que isso? Vamos analisar um pouco o que eles disseram. Então, no versículo 29, eles acabaram de dizer: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Agora, vamos parar e analisar um pouco essa palavra. Aqui, eles primeiramente começaram e disseram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus. Algo intrigante, porque nós percebemos aqui claramente que os demônios reconheceram a Jesus como Filho de Deus. Por quê? É óbvio, não é? Eles acabaram por ter um relacionamento íntimo com ele, mesmo antes que ele viesse aqui na Terra. Então eles conheciam Jesus mais do que ninguém aqui na Terra. E além disso, eles não só reconheceram Jesus como sendo Filho de Deus, como reconheceram que ainda não é o tempo certo de eles serem atormentados. Ou seja, eles sabiam que o julgamento que haveria de ser aplicado, ainda não estava no momento certo para que eles pudessem ser aplicados. Ou seja, eles sabiam e sabem o tempo do julgamento. E conhecem os tempos. Eles conhecem, sabem de tudo. E assim que Jesus veio, antes que Jesus pudesse proferir uma palavra qualquer, eles já se dirigiam a Jesus e reconheceram quem estava diante dele. Reconheceram que quem estava ali era ninguém menos do que o Filho de Deus, ou melhor, o próprio Deus que estava ali diante deles. E o que é que eles fizeram? Ficaram com medo e quiseram fugir e acabaram por pedir para que pudessem ser expulsos para uma manada de porcos que estava mesmo ali perto. Mas a reflexão que eu queria que nós pudéssemos nos atentar hoje não se prende só a este fato, mas sim ao fato de que nós vemos numa passagem que o próprio Tiago diz. Ele diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. E aqui nós vemos de forma clara os demônios a estremecerem por reconhecerem que Deus realmente existe e que Ele é um. Mas lá em Tiago nós vemos que ele vai além disso. Ele vai querer que nós possamos distinguir entre realmente saber que Deus é um só, entre conhecer realmente quem existe, que realmente é Deus e é Jesus, de ter um relacionamento íntimo com Ele. Porque nós vemos aqui que os demônios, eles reconheceram Jesus, reconheceram que aquele que estava diante dele era ninguém menos do que o Criador de todo o universo, aquele a quem eles deveriam dar toda a honra e toda a glória. Mas eles não
quiseram ter um relacionamento com Ele. Eles quiseram fugir e ir para longe. Foi isso que aconteceu. Agora, uma coisa que eu muitas vezes paro e reflito é que, apesar de nós vermos aqui os demônios têm esse ato e agirem dessa forma, nós seres humanos acabamos por agir da mesma forma. Por quê? Se nós formos ver mesmo no livro, mesmo um pouquinho atrás, de Mateus mesmo, capítulo 7 dessa vez, no versículo 21, nós vemos uma expressão exatamente semelhante, que diz: nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Pois muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Jesus vem, neste momento, ele faz uma distinção clara entre aqueles que o conhecem e que ele também conhece. Por quê? Porque eles têm um relacionamento íntimo de dar e receber com aqueles que apenas sabem que Deus existe, que conhecem a Bíblia muitas vezes de ponta a ponta, que conhecem os tempos, assim como os demônios mostraram conhecer os tempos do julgamento, conhecem as profecias, conhecem tudo, mas não têm um relacionamento íntimo com Deus. Quantas vezes nós não vemos pessoas por aí que conhecem a Bíblia de ponta a ponta, mas infelizmente não conhecem o verdadeiro amor de Deus? Quantas vezes nós vemos pessoas com teólogos, muitas vezes com PhD em teologia, mas que acabam por cometer, crimes hediondos por aí, contra crianças, mulheres e não só. Pessoas que usam a Bíblia muitas vezes e a religião de forma a oprimir pessoas pobres e coisas de todo tipo. Será que muitas vezes quando nós olhamos para isso, nós percebemos, será que essas pessoas realmente conhecem a Deus de forma íntima? Aqui nós percebemos de forma clara que existe uma distinção clara entre aqueles que sabem e reconhecem realmente a Deus com aqueles que têm um relacionamento íntimo, que conhecem, que têm um relacionamento de dar e receber com Deus. E são essas pessoas que Deus quer que nós sejamos. Pessoas que acabam por não só ler a Bíblia de capa a capa, mas que ao menos que leiam apenas um capítulo ou um versículo da Bíblia, mas que pratiquem aquilo que está escrito. São essas pessoas que Deus quer que nós sejamos. E uma coisa que eu gosto muito, um versículo que me causa muitas vezes medo, mas também me traz conforto, é o livro de Apocalipse 3, que mostra uma passagem que faz pensar, mas também que dá esperança. Em Apocalipse 3, nós vemos que Jesus ele manda uma mensagem especial para uma igreja especial, a igreja de Laodiceia. E aqui ele descreve de forma clara a natureza desta igreja. E o que ele diz? Ele diz em versículo 15, capítulo 3, versículo 15: eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem dera que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente, nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de que compres de mim ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ele termina com uma frase maravilhosa: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu hei de abrir a porta, e entrarei na sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. É essa mensagem que Jesus dá. Ele diz claramente que muitas pessoas acabam, na nossa igreja atual, nós
muitas vezes vivemos em uma geração em que nós afirmamos conhecer, eu sei disso, eu sei daquilo, temos uma Bíblia completa, diferente de pessoas como viviam antes, que não tinham todo o conhecimento que nós temos hoje. Nós temos acesso à informação de forma instantânea através do YouTube, do Google e outras redes sociais por aí. Nós temos acesso a tanta informação e sabemos tanto, mas tanto, que nos afirmamos de ricos. Mas, infelizmente, Ele nos chama de pobres, cegos e nus. Que eu e você, nós possamos buscar conhecer a Jesus mais e perder essa nudez e buscar nos revestir das vestes do Cordeiro, daquilo que Ele morreu para nos dar. Que eu e você, nós possamos abrir a porta, como nós vemos aqui nesse versículo, para que o próprio Jesus possa entrar e habitar no meu e no teu coração. E é neste momento que eu peço que nós possamos realmente reconhecer Jesus não só como nosso Deus e Pai, reconhecer a Deus como nosso Pai, mas que reconheçamos a Ele como nosso maravilhoso amigo, que realmente Ele é o melhor amigo que nós poderíamos ter. E é por isso que eu gostaria que nós pudéssemos entoar o hino Achei um grande amigo, para que nós juntos possamos realmente dar graças e glória a esse grande amigo que nós temos, de que é Jesus. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei quão grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me, agora eu sirvo a Ele enfim. Em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados otorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por este grande amigo desejo aqui viver e com Ele sempre estar em comunhão. Servi-lo fielmente, seguindo seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento tão alegre, que dia mais feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com Ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, estarei para sempre junto ao Salvador. Bom, depois desse hino maravilhoso, gostaria que nós pudéssemos orar e agradecer a Deus por esta bela mensagem. Senhor Deus e Pai maravilhoso, eu te agradeço imenso por esta mensagem que realmente o Senhor nos fez refletir acerca do quanto o Senhor quer que nós possamos te conhecer. E o Senhor sabe que o Senhor quer que eu e aquela pessoa que está deste lado do ecrã também possam ter um relacionamento íntimo contigo, Pai. Por isso o Senhor sabe dos desafios, das lutas e quantas pessoas infelizmente não têm agido dessa forma. Mas o Senhor sabe que o que importa é que nós possamos escolher estar deste lado, que nós possamos escolher abrir nosso coração para Ti, ó Pai. Pois nós queremos te agradecer e suplicar a Tua presença neste momento, em nome de Jesus. Amém. E eu agradeço imenso por ter continuado conosco aqui até esse momento, que realmente possam continuar na companhia do nosso maravilhoso Deus, refletir
ao longo da semana nessa mensagem, mas mais do que isso, que não só reflita, mas que viva e que possa também estar aqui conosco, quem sabe, na próxima quarta-feira ou no próximo sábado, também aqui conosco na igreja. Com noção de uma ótima noite e até mais.